Muito boa tarde, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado, exaltado, engrandecido seja o nosso Deus, que vive e reina para todo sempre. A Ele seja toda a honra, glória, louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão por mais um dia de vida, porque até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui Ele tem nos ajudado, tem estado conosco, tem sido fiel. A sua destra fiel está conosco, e a palavra tem 366, não temas porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Ele é o nosso Deus, Ele nos ajuda, Ele nos guarda, Ele nos livra de todo mal, né? No Salmo 103, o salmista declara assim: bendizo a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios, pois é Ele que perdoa todas as nossas iniquidades, né? Ele perdoa todos os nossos pecados e sara todas as nossas enfermidades, redime a nossa vida da perdição e nos coroa de benignidade e misericórdia, né? O Senhor põe uma coroa na nossa cabeça de benignidade e misericórdia. Heraldina Soares, muito boa tarde, querida. Bem-vinda, em nome de Jesus. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a sua mocidade se renova como a da águia, né? Que o Senhor esteja enchendo a nossa boca de bens nesta tarde, para que a nossa mocidade se renove como a da águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos, fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Quem que entrou aí? O Glauco. Boa tarde, Glauco, a paz do Senhor. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribui segundo as nossas iniquidades. Quanto o céu está distante, elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o oriente do ocidente, ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece dos seus filhos, o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois conhece a nossa estrutura, lembra que somos pó, porque o homem são os seus dias como a erva, como a flor do campo. Pois passando por ela o vento, logo se faz, seu lugar não se conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem. A sua justiça é sobre os filhos dos filhos, né? E aí ele fala assim, sobre aqueles que guardam o seu conserto, sobre os quais que se lembram dos seus mandamentos para os cumprir. Boa tarde, irmã Geni, da paz do Senhor. O Senhor tem estabelecido o seu trono no céu e o seu reino sobre tudo, reina sobre tudo, né? Deus está no controle. Depois ele fala, bendizei todos os exércitos, vós, ministros seus que executais o seu beneplácito, bendizei ao Senhor todas as suas obras em todos os seus lugares do seu domínio. Bendiz a minha alma ao Senhor, né? Então o próprio salmista estava falando, estava declarando, né? A paz do Senhor. Boa tarde a todos que entrarem na live. Uma tarde abençoadíssima. Que o Senhor, que a paz do Senhor entre na sua casa, na sua vida, na sua família, enche o seu coração da certeza da fidelidade de Deus, né? E o salmista estava falando assim, para que a alma dele bendissesse, né, ao Senhor, porque é Ele que perdoa todos os nossos pecados. Amém. Amém. Eu recebo, Glauco, eu quero mesmo muita saúde para pegar o evangelho muitos anos. É o que eu tenho pedido para o Senhor, viu, Glauco? Para ser útil na obra do Senhor. Hoje eu vi uma palavra, né, que Jesus multiplicou os pães e sobraram muitos cestos, né? Se Jesus tivesse multiplicado e não sobrasse, só ia saciar aquele povo, mas sobraram os cestos que era para o povo ser bênção, abençoar, né? Quando Deus faz transbordar na nossa vida,
é para que nós possamos abençoar os nossos irmãos, abençoar o próximo, né? Eraldina, boa tarde, querida, viu? Bem-vinda em nome de Jesus. Então, vamos ter uma palavra de oração. Se você tem algum pedido de oração, escreve aí. Vamos estar orando pela Marilene, que tem que fazer exame, né? Talvez esteja com algum probleminha no coração. Mas vamos estar orando pela nossa família, pela nossa casa. Jesus mesmo pede, né? Fala, peça e receberás, procure e acharás, bate e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede, recebe. Ele fala todo, né? Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida abundante, não é vida miserável, não é vida de pedinte, né? Não é vida de mendigo espiritual, mas que nós tivéssemos, pelos seus filhos, vamos estar orando, viu? Vamos colocar a nossa família na palma da mão do Senhor. Vamos pedir que o Senhor esteja visitando, abençoando a cada um dos nossos filhos, porque a palavra declara que eles são herança bendita do Senhor aqui na terra, que nós não criamos filhos nem para calamidade, nem para perturbação, e a palavra também declara que os nossos filhos serão flechas, irão mais longe, acertarão o alvo, né? E eles serão reconhecidos entre as nações como semente dos benditos do Senhor aqui na terra. E os filhos que honram pai e mãe, eles prolongam a vida, né? Eles vão bem, não precisa nem tanto esforço, porque quando eles honram pai e mãe, a vida deles é abençoada, né? E eles aumentam, acrescentam anos de vida. Então, vamos entrar em oração, em nome de Jesus, porque nós temos o nome de Jesus. E quando o Pai vê Jesus no nosso coração, Ele nos ouve por causa de tudo que Jesus fez, conquistou para nós lá na cruz do Calvário, né? Santo Deus e eterno Pai, como disse o salmista, nossa alma bendiz ao Senhor e tudo que há em nós bendiz o seu santo e maravilhoso nome, porque é o Senhor que tem todo o poder, Jesus, de perdoar todos os nossos pecados e sarar, Senhor, curar todas as nossas enfermidades. Senhor, é o Senhor que redime o nosso pé da cova e nos coroa. Elaine, muito boa tarde, querida. E nos coroa de benignidade. Ah, já teve alta, que bênção, Elaine. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, amém? Vamos continuar orando, porque o nosso Deus tem ouvidos, ouve, tem mãos, né? E tem poder de trabalhar, de fazer milagres na nossa vida. E se você tem uma causa impossível, vamos clamar nessa tarde, né? Senhor, nossa alma bendiz ao Senhor, porque é o Senhor que tem poder. Todo poder foi dado ao Senhor nos céus e na terra. Senhor, ó Deus, para, Senhor, perdoar, para curar, para libertar, até para ressuscitar. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua bondade, porque misericórdias novinhas vieram sobre a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, Senhor. Nós queremos te agradecer de todo o nosso coração pelo irmão da Elaine, Senhor, porque o Senhor o visitou naquele hospital, porque o Senhor, ó Deus, restaurou, está restaurando a vida dele. E nós profetizamos e cremos que a obra vai ser completa na vida dele. Senhor, nós te pedimos, ó Deus, abençoa, Senhor, a nossa saúde, do alto da cabeça até a planta dos pés. A tua palavra declara, Senhor, ó Deus, que verdadeiramente o Senhor tomou, carregou todas as dores, enfermidades, pelas suas machucaduras. Nós declaramos e profetizamos que nós já fomos curados, porque a tua palavra diz que nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. E nós queremos declarar e profetizar, Senhor, cura do alto da cabeça até a planta dos nossos pés. Senhor, obrigada pela visão, pela audição, Senhor, pelo tato, olfato, paladar. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, ó Deus, pelo nosso cérebro, Senhor. Nós te agradecemos porque nós podemos enxergar, Senhor. Nós te agradecemos porque nós podemos falar, Senhor, porque nós podemos andar, Senhor, porque as nossas mãos podem trabalhar,
podem fazer, Senhor, serviço. Muito obrigada, Senhor. Louvado seja o teu santo nome. Senhor, te pedimos, abençoa os nervos, os ossos, a coluna, as pernas, Senhor, as mãos. Senhor, nós te pedimos, aplica o teu sangue precioso onde existe alguma área enferma no nosso corpo. Às vezes nós não sabemos, Senhor, o que se passa no nosso corpo, mas o Senhor tem olhos de raio-x, tem olhos de chamas de fogo, e o Senhor sabe, conhece o que nós temos, o que nós estamos passando. Senhor, e nós te pedimos a tua intervenção no nosso impossível, Senhor, no sobrenatural. O teu nome é já. Existem pessoas que precisam de uma intervenção já, porque maior é o Senhor que está em nós. Cris, muito boa tarde, querida. Maior é o Senhor que está em nós do que qualquer problema que está sendo levantado contra nós. Em nome de Jesus, nós expulsamos todo mal, todo laço do inimigo, todo embaraço, tudo que vem contrário à nossa vida, seja repreendido, amarrado, proibido. Em nome de Jesus, obra maligna, obra de inveja. Senhor, ó Deus, mal olhado, macumbaria, palavras de maldição lançada, caia por terra em nome de Jesus. Senhor, nós queremos colocar, Senhor, os nossos filhos diante do teu altar. Senhor, e te pedir, ó Deus, a visitação do teu Espírito, se algum deles está enfermo. Senhor, nós profetizamos saúde sobre a vida deles, Senhor, porque a saúde é pão dos filhos, assim como aquela mulher sunamita. Senhor, ela pediu tanto, até que o Senhor ouviu, ó Deus, e pela fé dela, Senhor, a filha foi liberta, foi curada. Senhor, e nós queremos ter essa fé, Senhor, que remove montes, essa fé, Senhor, que traz à existência os teus milagres, essa fé que chama a tua atenção, Senhor, assim como aquela mulher chamou a tua atenção, Senhor, ó Deus, ela pediu, Senhor, ó Deus, insistiu, e o Senhor teve misericórdia dela. Senhor, e nós somos filhos, nós estamos te pedindo o pão da saúde sobre a vida dos nossos filhos. Nós te pedimos a tua bênção, Senhor, a salvação, que aqueles que ainda não tiveram encontro real contigo, que possam ter esse encontro, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa, guarda, livra-eles de toda malignidade. Senhor, que toda arma forjada contra a vida deles nós declaramos e profetizamos que não vai prosperar em nome de Jesus. Ó Deus, que eles possam, Senhor, reconhecer que a honra, pai e mãe, Senhor, prolonga os dias deles na terra. Senhor, ó Deus, que eles possam reconhecer que eles vão bem quando eles honram os pais e que nós também possamos ter sabedoria para lidar com eles, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, cobre, Senhor, os filhos, genro, nora, netos, com o teu sangue precioso. Guarda debaixo das tuas asas poderosas, onde o inimigo não tenha poder de atingir, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa o futuro deles, o casamento daqueles que ainda não se casaram, dos nossos netos. Prepara o bom encontro, Senhor. Ó Deus, que eles se casem para serem felizes, Senhor, para não se separarem, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, abençoa a obra das nossas mãos, aqueles que necessitam de uma porta de emprego, como a Marilene pediu para a amiga dela. Senhor, nós te pedimos, tu tens a chave de Davi. A porta que o Senhor abre, ninguém fecha. A porta que o Senhor fecha, ninguém abre. E nós te pedimos portas abençoadas. Senhor, prospera tudo aquilo que o teu povo tem em casa. Senhor, que o teu povo compre o melhor, no melhor lugar, pelo melhor preço. Porque às vezes nós atravessamos a rua e existe diferença de preço. Senhor, ó Deus, que o teu povo não gaste em acidentes e incidentes. Senhor, abençoa todos os nossos utensílios, nossos aparelhos eletrodomésticos, Pai, que não venham a quebrar, assim como o Senhor me lembra que o povo crescia com o pé, o sapato não se gastou, nem a roupa. Senhor, ó Deus, e que, Senhor, nem o sapato, nem a roupa do teu povo se estrague. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, ó Deus, abençoa, Senhor, o sul do Brasil.
Senhor, as pessoas se comoveram, ó Deus, com tudo que aconteceu, mas que, Senhor, nós tenhamos bastante para repartir. Assim como eu estava falando, que o Senhor deixou sobrar 12 cestos dos pães, porque se não sobrasse, eles teriam o suficiente para eles. Mas faz transbordar na nossa vida, na nossa casa, Senhor, em tudo que nós temos para nós sermos bênção na vida das pessoas, Pai. Em nome de Jesus, que nós tenhamos sempre para repartir, Senhor, ó Deus, para sermos, Senhor, ó Deus, para que através das nossas atitudes o Teu nome seja engrandecido e glorificado. Senhor, abençoa esta nação com salvação. Nós te pedimos, Pai, levanta pessoas idôneas, ó Deus, que venha limpar essa nação da corrupção, que venham, Senhor, ó Deus, ocupar, Senhor, cargos, Senhor, de liderança, ó Deus, com o temor do Teu nome, como José foi uma bênção no Egito, Pai, ó Deus, como Esdras, Neemias, Daniel, fizeram diferença, Pai, levanta essas pessoas, cobre com Teu sangue. Traz, Senhor, um conserto na nossa nação. Senhor, que ela se torne habitável, Pai. E que nós também colocamos Santo André, Senhor, ó Deus, cada um onde tem o lugar que representa, nós colocamos, Senhor, ó Deus, a cidade de cada um, que o Senhor esteja abençoando, livrando dos assaltos, livrando dos, Senhor, ó Deus, dos tremores de terra, Senhor, dos tsunamis, livrando, Senhor, ó Deus, de acidentes, Senhor, de incidentes, de toda malignidade. Cobre, Senhor, a cada lar com o Teu sangue. Cobre as nossas famílias, onde eles estiverem, com o Teu sangue precioso. Em nome de Jesus, nós te pedimos, oramos e já te agradecemos. Amém? Vamos compartilhar. Hoje eu ia continuar pregando, falando sobre aquela palavra das 3 festas, né? Mas eu vou deixar para outro dia, eu vou voltar com o assunto. Hoje eu vou falar sobre o centurião de Cafarnaum, né? O centurião, ele era um militar encarregado de 100 soldados, né? E esse centurião, ele tinha um servo que ele estimava muito, e ele ficou doente, né, e moribundo. E quando ele ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando que ele viesse curar o seu servo, né? Aí, chegando ele junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo, ele é digno de que concedas isto, porque ele ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião os amigos, dizendo-lhe, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entres debaixo do meu telhado, e por isso nem ainda me julguei digno de ter contigo. Dize, porém, uma palavra e o meu criado ficará são, porque eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados sob o meu poder. E eu digo a esse, vai, ele vai, ao outro vem, ele vem, né? E aí o que acontece? E ao meu servo, faz isto, ele faz. Então, e ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele e voltando-se disse à multidão que o seguia, digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Jesus elogiou a fé dele, né? Eu já estava pedindo, Senhor, eu quero ter uma fé tão grande que o Senhor elogie a minha fé. Nós podemos ler a palavra e nós podemos pedir o que está escrito, né? Senhor, que nós tenhamos uma fé que remova montes, né? Porque Jesus se agrada quando, sem fé é impossível agradar a Deus. Né? É necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam, né? Aí, voltando para casa, né? Os que foram enviados acharam são o servo enfermo, né? Então, o que acontece? Deixa eu fechar aqui, porque atrapalha o caderno aqui, né? Então, o centurião, ele era um homem que comandava 100 soldados, né?
E esse centurião nasceu em Roma, né? E Roma tinha muitos deuses, né? O César, eles consideravam que ele era filho de Deus, porque Roma estava muito próspera, então ele está vendo, ele é filho de Deus, porque olha, a prosperidade que tem em Roma, mas isso não era um sinal, né, de que ele era Deus, porque não era, né? Aí o que acontece quando eles saqueavam também, que eles iam numa incursão militar, quando eles saqueavam um povo, eles repartiam os despojos, né? E os centuriões, os comandantes iam ficando ricos. E lá o cargo de centurião era mais ou menos como de um prefeito, né? Ele tinha esse tipo de autoridade. Aí o que acontece? O centurião morava em Roma, né? Ele se formou, foi crescendo militarmente. Aí o que acontece? Ele foi designado para Galileia. Então, às vezes, o que acontece, né? Às vezes existe uma mudança na vida de uma pessoa e às vezes a pessoa fica chateada porque ela não sabe o que vai acontecer lá na frente e ela tá o quê? Ele estava acostumado em Roma, aí ele fala, agora eu vou lá para Galileia, né? E só que mal ele sabia, porque Deus transforma tudo em bênção, né? Deus tem poder. E aí outra coisa ruim também, não sei se ele gostou ou não de ser transferido para Galileia, mas uma mudança sempre traz percalços na vida da gente, né? Eu mudei só uma vez, tenho uma cunhada que mudou várias vezes, e a mudança sempre é transtorno, né? Você coloca uma coisa no lugar, daqui a pouco você não lembra onde foi, aí você até acostumar com o que está, com as coisas da casa, você está acostumado com outra vida, né, irmã Genir? Não é assim? Então é um transtorno, né? E aí ele foi assumir, né, o comando dele lá em Cafarnaum, né? E agora o que aconteceu? Ele tinha um servo, né, que ele gostava muito, que ele considerava muito, tanto que ele estava doente, e ele levou ele para a casa dele, né? E o que acontece? Roma tinha muitos deuses, né? Antes eu pensava que tinha que ter santo para proteger a vista, para não sei o que, para não sei o que lá, né? Mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo são suficientes, né? Para fazer tudo e além do que pedimos ou pensamos, né? Aí o que eles tinham? Eles tinham Ânteros, que era o deus das paixões, Baco, que era o deus do vinho, né? Eles homenageavam depois de uma vitória. Aí Telona, deus da guerra, deus da agricultura, Deus da vida e da terra, da harmonia, Deus do amor, da caça, né? Que era Diana. Plutão, que era deus da riqueza, da morte. Aí Esculápio, deus da medicina, depois Fortuna, né, a deusa da sorte, Janus, né, que virava o rosto para frente, um outro para trás, né, que protegeu o passado e o futuro. Júpiter, né, o deus dos trovões, dos raios. Marte, das armas. Mercúrio, né, que protegia da ladruagem. Netuno, deus dos mares, né? Tinha um monte. Saturno, né? Pai de todos os deuses. Vênus, a deusa do amor, né? Aqui como tem outro que é casamenteiro, né? E ele tinha muitos deuses porque ele era romano, porque o que aconteceu? Ele recebeu uma tradição dos pais, uma tradição religiosa, né? E aí o que acontece? Ele ajudou a construir a sinagoga, com certeza ele viu, né, que os judeus não tinham imagens. Os judeus, eles adoravam o Deus invisível, mas que é o Deus que criou os céus e a terra, que manifesta a sua glória em toda a sua criação, né? A palavra fala que nós somos inexcusáveis, né? Porque existem pessoas que são ateus, mas como é que pode ser ateu com tanta beleza na criação, com tanta sabedoria? A gente vê às vezes os bichinhos com tanta sabedoria, né? A gente vê as flores, as plantas. É impossível que não exista um ser superior a Deus, né? Então, o que acontece? Paulo também foi lá no Areópago, né? E aí eles tinham Deus para tudo quanto era coisa, mas para
não incorrer no risco de ter algum Deus que eles não estavam homenageando, eles colocaram lá um monumento ao Deus invisível, né? Então, era esse Deus que Paulo foi pregar para eles. Aí, o que acontece? Esse centurião, ele cresceu numa cultura religiosa que ele herdou dos pais, e ele acreditava, né, em todos esses deuses. Agora, quando ele foi para Cafarnaum, ele foi conhecer o Deus verdadeiro, e por causa da situação do seu criado, né, ele já tinha certamente ouvido falar de Jesus. E aí, o que acontece? Muitas pessoas falam, eu tenho Deus já, né? Eu tenho Deus, só acredita em Deus Pai. Mas Jesus fala assim, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho, a ira de Deus sobre ele permanece. E nós temos que ir para o Pai através do sangue de Jesus, através da cruz do Calvário, né? E então, aí o que acontece? Assim como Jó também conhecia Deus só de ouvir falar. Passaram 40 capítulos até que ele declara, agora eu conheço Deus e andar com ele, não é só de ouvir falar, né? Então, aí até o exército de Roma acreditava que o César era filho de Deus, né? Porque, tanto império, tanta coisa que nós conquistamos, era o maior império da época antiga, né? Então, só pode ser Deus que está ao nosso favor, né? E aí esse amigo do centurião estava muito doente, estava à morte, né? E ele tinha ouvido falar sobre Jesus, né? Aí o que ele manda? Ele manda uns anciãos falar, né? Para que Jesus fosse para a casa dele e curasse o amigo dele. Aí os anciãos falam assim, olha, ele é digno de receber esse milagre, porque ele nos construiu a sinagoga, então ele era um centurião abençoado, né? E ele amava o povo judeu, né? E geralmente eles eram inimigas dos judeus, mas esse amava, né? E aí Jesus falou, eu irei e lhe darei saúde, né? Ele é digno que faça isso, né? Porque ele tinha um depósito, né? E nós também precisamos ajuntar depósitos, né? Falar, Senhor, eu quero saúde, né? Para a glória do teu nome. Eu quero saúde para pregar o evangelho, né? Eu quero saúde para ser bênção na vida das pessoas, né? E ali em Mateus 8:5, Jesus estava indo para a casa dele e o centurião estava com um amigo, né? Aí ele queria um milagre, mas ele mandou os amigos ir lá falar, né? Mandou os amigos, mas quando a gente quer, nós temos que ir pessoalmente pedir também para Jesus, né? Aí o que acontece? Aí eles saem em busca de Jesus. E aí ele acreditava no Deus de Israel, ou tinha ouvido falar de Jesus, mas ele não tinha nascido de novo. E lá em João 3, Jesus fala para Nicodemos, né? Que aquele que não nascer de novo não verá o reino. E aí é o que eu falei, né? Eu vejo muitas pessoas falando que fala de Deus, mas quando chega em Jesus, muda de assunto, né? Por quê? Porque religião é conveniente, a pessoa não precisa mudar nada. Agora, quando a gente se torna cristão, nós temos que nascer para Deus e sermos transformados no dia a dia à imagem e semelhança do Senhor, né? E Jesus declara, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele, né? Aí ele sai de casa e deixa um amigo lá, né? Quase à morte, doente. Aí, quando ele está chegando, né, ele tinha mais ou menos a idade de Jesus, né, só que ele se formou como centurião e Jesus veio para salvar, né. Aí ele vê, eu acho que Jesus, onde Jesus ia, tinha sempre uma multidão seguindo ele. Aí ele vê, né, aquela multidão, vê os anciãos perto, aí o que acontece? Ele vê, né, ele era o representante, um dos maiores representantes do Império Romano, mas ele esquece o seu cargo, a sua posição, ele esquece o que vão pensar, dane-se, né? O que ele faz? Ele estava precisando do socorro do Senhor, ele vê quem era Jesus, ele se ajoelha, ele se dobra, por quê? Porque ele reconheceu que Jesus é Deus, que ele precisava de um milagre, né?
ele fala assim: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Mas se o Senhor falar, como é que ele sabia, né? Ele sabia porque foi uma revelação de Deus no coração dele. Basta que o Senhor fale somente uma palavra, não precisa muita coisa, né? Basta o Senhor falar uma palavra e o meu criado vai ser curado. Sabe por quê? Porque eu tenho pessoas sob a minha autoridade, eu digo a esse vai, ele vai, eu digo ele vem, faz isso, ele faz, né? Ele sabia o que era autoridade e o que era o cumprimento da autoridade. E ele sabia que a palavra que saía da boca do Senhor ia se cumprir o que ele falou, né? E a palavra que sai da boca de Deus, ela se cumpre, né? Ela vem carregada de vida. Então, o que acontece? Aí, aquele centurião que acreditava em tantos falsos deuses, agora ele acreditava em Jesus como filho de Deus, né? Não era mais César, ele se dobrou, se ajoelhou. Então, a mudança para Cafarnaum talvez trouxe transtorno para ele. Às vezes a gente pensa, né, porque a gente não conhece lá na frente o que vai acontecer. Eu sei que eu conheço uma pessoa, um profeta, né, que o Senhor falou para ele que ele saísse do sul, e ele lá no sul, ele já tinha a igreja, já tinha tudo formado, muitas famílias, né, a casa, tudo. E ele fala que ele demorou 1 ano para ele tomar essa decisão. Mas só que agora já pensou, e ele trouxe 20 famílias com ele, já pensou se ele estivesse no sul agora? Então, às vezes a gente não sabe, nós temos que estar no comando do Senhor, né? Então, o que aconteceu? Jesus falou, né? Jesus falou a palavra porque ele falou assim: nem em Israel eu achei tamanha fé como no coração desse homem, né? Nem em Israel, né? Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam, né? Jesus fez tantos milagres, né? Multiplicou pães, ressuscitou mortos. Quando ele ressuscitou, apareceu um anjo com aparência de relâmpago, né? E os soldados ficaram aterrados. Aí foram falar lá acho que Herodes, né? Foram falar lá, né, que apareceu, que ele ressuscitou, eles deram dinheiro para ele mentir, né? Porque ninguém, se a pessoa não quer acreditar, não adianta nem a pessoa, nem Jesus aparecer na frente, né? E aí o que acontece? Até hoje eles acreditam que vieram de noite, eles subornaram, falaram assim: olha, fala que vieram de noite e roubaram o corpo de Jesus. Mas muitos acreditaram e muitos deixaram de acreditar. E assim são as pessoas, né? Mesmo diante de fatos, não há argumentos, mas eles criaram argumentos, porque pior cego é aquele que não quer enxergar, né? E a Bíblia é a palavra de Deus, em toda a religião de cristianismo é a Bíblia, né? É a palavra de Deus. E aí o que aconteceu com a palavra de Jesus? Ela foi no lugar certo, entrou. Eu falo sempre eu fico admirada, né? Jesus, ele falou a palavra encontrou a casa do centurião, porque ele não entrou lá. Ele só por causa da fé do centurião. E o que aconteceu de mais importante? Esse centurião teve um encontro com Jesus, ele recebeu a salvação. Ele estava buscando a cura do criado e ele recebeu o maior presente, né? Que foi a salvação da vida dele. E aí a palavra entra no quarto, o moribundo lá tão doente, né? Então, à beira da morte, aguardando talvez os últimos minutos de vida. E aí, imagina, né, a situação dele, o estado do corpo dele. A palavra do Senhor achou, eu acho engraçado, né, tão lindo. A palavra do Senhor achou o endereço, achou a pessoa, entrou no corpo dele. A palavra foi um antibiótico. Eu não sei se a palavra fez um transplante, eu não sei o que a palavra fez, né? Mas a palavra curou aquele homem, né? E quando aquele homem chega de volta
Na casa dele, ele encontrou o criado dele totalmente curado, né? E vamos pedir, Senhor, envie uma palavra onde existem pessoas doentes. E eu creio, sabe, Elaine, que aquele dia nós enviamos uma palavra no hospital, Jesus achou o teu irmão, achou o hospital, e ele foi curado, né? Que a palavra do Senhor saia da boca do nosso Deus nesta tarde, recantar a laia. Senhor, vai de encontro, Senhor, aos nossos filhos, aqueles que estão precisando de um milagre de ressurreição. Nós cremos, o Senhor elogiou, Senhor, a fé do centurião, e que nós possamos ter fé, Senhor, para gerarmos, Senhor, no reino do Espírito, milagres. A tua palavra declara que se nós cremos, nós vamos ordenar para o monte, lança-te no mar, e ele vai obedecer. O monte vai sair da nossa frente e vai obedecer. Que esse monte da enfermidade, que esse monte do desemprego, que esse monte, Senhor, da tristeza, do desânimo, da depressão, saia e lança-te no mar agora, em nome de Jesus. E nós recebemos a tua palavra de cura, de saúde, porque é o Senhor que perdoa todos os nossos pecados, que sara todas as nossas enfermidades, quem redime a nossa vida da cova e nos coroa de benignidade e misericórdia, que enche a nossa boca de bens, de sorte que a nossa mocidade se renova como a da águia. Amém, aleluia. No princípio ele não quis se humilhar, ele ficou em casa com o doente, né? Mas daqui a pouco alguma coisa movimentou, não, eu vou buscar Jesus porque ele pode curar. Acho que ele tinha ouvido falar, né, pela cidade, eles contavam sobre os milagres que Jesus fez, né? E aí o que acontece? A fé dele foi sendo acrescentada. E aí ele fala, não vou ficar aqui não, eu vou buscar Jesus. E quando ele teve esse encontro, ele recebeu o melhor da vida dele, que foi a salvação, e chegou em casa, né? Que gostoso! Encontrou o seu servo curado, glória a Deus. Senhor, nós te pedimos, ó Deus querido, Deus amado, Senhor, os milagres não estão só no papel. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Senhor, e nós estamos te pedindo, aqueles que precisam de um milagre, Senhor, ó Deus, envia uma palavra que nós sabemos que essa palavra que sai da tua boca é como a neve e a chuva que cai do céu, regam a terra, ela não volta vazia. E nós te pedimos, Senhor, fala uma palavra de cura para os nossos entes queridos. Senhor, fala uma palavra, Senhor, de cura para aqueles que estão nessa live que precisam de uma intervenção do céu. Senhor, fala uma palavra de abertura de emprego, de solução, Senhor, na área financeira, Senhor, de causas na justiça. Entra com o teu socorro e o teu milagre sobrenatural, para a glória e o louvor do teu nome. Senhor, ó Deus, faz beijar o que nós temos em casa, para que, Senhor, as pessoas vejam as nossas boas obras. Não que nós sejamos salvos pelas obras, mas porque nós somos salvos, nós desejamos fazer boas obras para que as pessoas vejam e o teu nome seja engrandecido e glorificado em nome de Jesus. Amém, amém? Beijo no teu coração, te amo em Jesus. Até amanhã, se o Senhor assim